Ou, falar um negócio pra vocês, já teve roteiro na história desse gospel jurídico que deu trabalho, mas igual esse do Robinho, viu? Tá difícil. Então senta o dedo nesse like que hoje eu vou contar pra vocês o porquê muito dificilmente vai dar alguma coisa pro Robinho, mesmo que ele seja condenado lá na Itália. Você quer saber a verdade disso? Vem comigo que eu vou te contar. Oh, nem falei olá pra vocês, né? Olá, Insta Friends! Tá começando mais um Gospel Jurídico, hoje sobre o caso Robinho, e eu vou fazer um breve relato pra quem não sabe o que tá pegando absolutamente nada nessa história. Bom, gente, o Robinho tá respondendo desde 2013 pelo crime de violência sexual em grupo lá na Itália. Lembrando que a justiça italiana funciona de maneira diferente da justiça brasileira, mas se assemelha muito à justiça daqui. Lá eles podem recorrer até a terceira instância, assim como na justiça brasileira. Segundo sentença proferida pela juíza Mariolina Panazzitti, acho que é assim que pronuncia, Panazzitti, porque é italiano. Nossa, que piada ruim. Da nona sessão do Tribunal de Justiça de Milão, em 23 de novembro de 2017, Robinho teria cometido crime de violência sexual em grupo, junto a outras 5 pessoas, contra uma mulher albanesa na madrugada de 22 de janeiro de 2013, numa boate em Milão. Robinho, então, foi condenado em primeira instância na justiça italiana a 9 anos de prisão, sentença essa que pode ser recorrida ainda até a terceira instância. Gente, na justiça italiana, eles chamam esse crime, que está previsto no artigo 609 bis do Código Penal italiano, a violência sexual em grupo, que estaria semelhante para nós aqui no Brasil ao crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, que na descrição do Código italiano, essa violência sexual em grupo seria descrita da seguinte forma: quando 2 ou mais pessoas têm ato de violência sexual condicionando outra pessoa a realizar esse ato sem condições físicas ou psicológicas. A vítima desse suposto crime de violência sexual em grupo alega que ela estava na boate naquele dia comemorando seu aniversário de 23 anos e que foi oferecida a ela bastante bebida alcoólica que ela sequer conseguia falar ou ficar em pé. Dessa forma, segundo ela, as relações sexuais não foram consentidas. Diante desse cenário que eu acabei de citar, provavelmente várias dúvidas estão circulando na cabeça de vocês. A primeira, é se ele foi condenado desde 2017, por que ele ainda não está preso? Porque, como eu mesma expliquei para vocês no início do vídeo, na justiça italiana eles contam com 3 instâncias, então ainda cabe recurso, o Robinho ainda pode recorrer dessa decisão. Só a título de curiosidade, está marcado o julgamento dele na segunda instância em dezembro desse ano, e aqui no Brasil ninguém pode ser preso antes de sentença penal transitada em julgada em segunda instância. Se o Robinho é brasileiro, por que ele está respondendo pelo crime na Itália? Bom, gente, para responder essa pergunta, vamos ter que falar de 2 princípios, o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. Segundo o artigo 5º do Código Penal, aplica-se a lei penal brasileira dentro do território nacional. Essa é a regra. Como o crime em questão foi cometido em solo italiano e o Robinho, à época, residia na Itália, por uma questão de soberania, a Itália processou o Robinho. O que muda um pouco a situação prática do Robinho, da possível condenação dele na Itália, é o fato dele ter vindo para o Brasil enquanto o processo dele está correndo lá na Itália. Porque aí a gente entra numa das exceções, que é o princípio da extraterritorialidade condicionada. Esse princípio, que está presente no artigo 7º do Código Penal, inciso 2º, a linha B, fala quanto que pode ser aplicada a lei brasileira em crimes cometidos no exterior. Quando o crime é praticado no estrangeiro por brasileiro, e esse brasileiro preenche todos os requisitos que eu vou citar a seguir, ele pode ser processado penalmente pela lei brasileira. Então, primeiro requisito, gente, entrar o agente em território nacional. O Robinho entrou no Brasil, não somente entrou, como jogou já no Atlético enquanto o processo dele corria, e estava aí para assinar o contrato dele com o Santos, que eu vou contar para vocês posteriormente nesse vídeo. Requisito número 2. Ser o fato punível também no país em que foi praticado o crime. Gente, estupro é punível tanto no Brasil quanto na Itália, então preencha esse requisito. Requisito número 3. Estar o crime incluído entre os quais a lei brasileira autoriza a extradição. E está. Requisito número 4. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena lá.
Bom, como vocês mesmos perceberam, o processo do Robinho ainda tá correndo. Ele não foi absolvido, pelo contrário, ele foi condenado em primeira instância e ele não começou a cumprir a pena dele lá. Então, sim, o Brasil pode processá-lo, preenchido esse requisito. E o último requisito, gente, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E não é o caso, como vocês podem ver, porque o Robinho não foi perdoado no estrangeiro e não foi extinta a punibilidade dele lá. Isso significa, gente, que o Robinho pode sim ser processado pelo Brasil pelo suposto crime de estupro que ele cometeu lá na Itália. Caso ele seja processado tanto no Brasil quanto na Itália e saia a sentença das duas justiças, ele vai cumprir a sentença brasileira aqui no Brasil. Isso, gente, se ele se encontrar em território nacional, porque caso ele saia do Brasil por livre e espontânea vontade e volte para a Itália, ele vai cumprir a sentença italiana. Porque, segundo o artigo 5º, inciso 51, o Brasil não pode extraditar brasileiro nato, e o Robinho é brasileiro nato. Então, ele só vai cumprir essa pena lá na Itália se ele quiser sair do Brasil. Então, vamos supor a seguinte situação. O Robinho continua sendo processado somente pela justiça italiana, como ele vem sendo, porque o Brasil até agora não se manifestou, o Ministério Público não denunciou o Robinho, ele está sendo apenas processado pela justiça italiana. E aí, chega na terceira instância e ele de fato é condenado. Essa sentença italiana, ele vai cumprir? Aí a gente está diante de duas situações. Se o Robinho quiser, por livre e espontânea vontade, sair do Brasil, ele vai sim cumprir essa sentença italiana lá. Mas só se ele quiser. Então, assim, é uma situação que depende da vontade dele. Agora, essa sentença penal italiana pode ser homologada no Brasil, ou seja, ela pode passar a valer aqui no Brasil? Aí, gente, que é de quebrar a cara no chão. Vamos supor que seja mantida essa decisão da sentença de primeira instância italiana lá na terceira instância da condenação dele a 9 anos de prisão. Tem como o Robinho cumprir essa execução dessa pena aqui no Brasil? Gente, não tem. Como se trata de uma sentença condenatória penal presente no artigo 9º do Código Penal Brasileiro, só pode produzir efeitos sentença estrangeira no Brasil em duas hipóteses. Quando a sentença quer obrigar a reparação de danos civis, ou quando quer obrigar o cumprimento de uma medida de segurança, e não é o caso do Robinho. Como não se trata de nenhuma dessas situações, a gente estaria diante de uma situação de impunidade, porque nada aconteceria pro Robinho, porque ele não ia querer sair daqui para ir lá na Itália cumprir pena. Então, caso a justiça brasileira não processe o Robinho aqui também, há grandes chances dele ser condenado lá na Itália e que não aconteça nada para ele. Entendido isso, gente, vocês podem estar se perguntando agora por que esse caso veio toda à tona só agora em 2020, sendo que essa sentença de primeira instância saiu para ele em 2017 de um crime que ele cometeu desde 2013. É que no dia 10 de outubro, o Santos anunciou a contratação do Robinho. E aí o site Globo Esporte soltou trechos da sentença do Robinho lá na Itália, né? Só a título de curiosidade de vocês, né? Porque somos esse tipo de pessoas super curiosas. Eu vou citar para vocês os patrocinadores do Santos que se pronunciaram contra essa contratação do Robinho. Philco, Unicesumar, Grupo Foxlux, Onde e Codilar. A Brahma, gente, cerveja da Ambev, também se manifestou sobre o caso, falou que o patrocínio da Brahma em relação ao Santos acabou no dia 1º de outubro, tipo assim, já tô querendo tirar meu corpo fora, tipo assim, a minha marca não se compactua com isso. Também falaram que as conversas pela renovação não serão retomadas com o Robinho no clube. Até agora, o único patrocinador que de fato rompeu o contrato com o Santos depois de anunciar a contratação do Robinho foi a Orthopride. A empresa entendeu que a sua imagem com o público feminino é mais importante do que a sua marca estampada na camiseta do clube. Vamos para a Orthopride. Gente, esse era o momento para eu já estar encerrando o vídeo, mas eu vou dar um plus para vocês, porque eu vou lançar um exposed do Robinho. Essa parte do vídeo pode ficar um pouco pesada para pessoas que são sensíveis a esse tipo de conteúdo, então se você tem algum problema com relatos de violência sexual, por favor, parar o vídeo agora e não assistir o resto. Segundo o documento que vazou pelo Globo Esporte, né, os trechos da sentença, o estupro aconteceu no camarim de Jairo Chagas, o músico. Diversas gravações de ligações telefônicas feitas entre os acusados foram autorizadas pela Justiça. Uma das mais decisivas para a condenação de Robinho em primeira instância foi a conversa de Ricardo Falco com o Robinho. Falco fala: ela se lembra da situação, sabe que todos transaram com ela. Robinho: o fulano, tenho certeza que gozou dentro dela. Falco: não acredito, naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, não acredito.
Robinho, sim. Em uma outra conversa interceptada entre Robinho e Jairo Chagas, o Robinho dá a seguinte declaração: "Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe o que aconteceu." Gente, existem vários trechos muito pesados das conversas, mas a que eu acho mais absurda e que mostra a evidente cultura de estupro e ignorância é a seguinte conversa entre Robinho e o Jairo Chagas. Robinho: "A polícia não pode dizer nada. Eu direi que estava com você e que depois fui para sua casa." Jairo: "Mas você também transou com a mulher?" Robinho: "Não, eu tentei." Jairo: "Eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela." Robinho: "Isso não significa transar." O Brasil é visto como o país do futebol, né? Esses jogadores são idolatrados como se fossem super pessoas, como se fossem heróis. É simplesmente inaceitável que uma pessoa que tem a capacidade de influenciar tantas outras, como Robinho, que não tem a noção do que é um crime de estupro, que não saiba que colocar a genitália masculina na boca de uma mulher contra a vontade dela é estupro. Estupro, gente, é qualquer ato libidinoso. O Robinho está sendo processado ainda pela justiça italiana e, segundo o princípio da presunção de inocência, não há o que se falar ainda em culpa. No entanto, sendo ele culpado ou não, a gente percebe nas entrevistas que o Robinho dá a sua completa ignorância a respeito de diversos temas que são de grande importância para a sociedade. Robinho chegou a dizer que, infelizmente, existe o movimento feminista para discutir situações como a do caso dele. Imagina se não existisse, né?